Próxima questão. Acompanha aí na telinha. Questão de química. Com a finalidade de esterilização, o gás cloro, todo mundo sabe, gás cloro Cl2, é dissolvido na água destinada ao consumo humano. Perdão. As reações que ocorrem podem ser representadas por, aí deu a primeira reação, ó. Gás, cloro, né? O G aqui no estado gasoso, todo mundo está lembrando, mais NH2O, esse N aqui significa aí que eu tenho uma quantidade suficiente de água, tá certo? Formando aqui, na verdade, o cloro aquoso, né? Na verdade, ele pegou o quê? Pegou o gás cloro, tá aqui no estado gasoso, né? E simplesmente dissolveu aqui na água, tá? Então, ele colocou esse gás cloro dentro do líquido da água e formou aqui o cloro aquoso, ok? Então, significa que esse gás cloro, ele está dissolvido nessa quantidade de água. Esse N aqui significa que a quantidade de água é uma grande quantidade, ok? Então, a primeira reação simplesmente pegou o gás cloro e dissolveu na água, tá aqui, ó, cloro aquoso, ok? Foi só dissolvido. Aí vem a segunda etapa. Depois ele pegou esse gás cloro que está dissolvido na água, tá certo? Reagiu com a água no estado líquido e você observa aqui o produto formado. Aí colocou aqui a observação, o NH2O, né, do estado líquido, indica uma grande quantidade de água que a gente já tinha colocado para vocês. Aí ele pergunta na letra A, qual das duas reações é de oxirredução? Justifique. E na letra B, a adição do hidróxido de sódio, ou seja, NaOH, à água, alterará a quantidade de gás cloro que nela se dissolve? Justifique. Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá, sempre lá no vestibular, assim que a gente lê uma questão, isso ocorre até num jornal, numa revista, você lê um pouco tenso, como nós no início estaremos lá no vestibular, então você não consegue pegar todas as informações. Então, é necessário que você pare um pouquinho, né? Fuja, não deixe a prova entrar em você, você que domina a prova, e você vai fazer novamente a leitura e assim você vai se dar melhor no vestibular, ok? Então, repetindo rapidamente a leitura, vamos lá para a telinha. Com a finalidade de esterilização, o gás cloro Cl2 é dissolvido na água destinada ao consumo humano. As reações que ocorrem podem ser representadas por, aí deu a primeira reação, que pegou o gás cloro e dissolveu na água, tá certo? Aqui o cloro aquoso, e deu a segunda reação. Aí ele perguntou na letra A, qual das duas reações é de oxirredução? A primeira ou a segunda? E que é a justificativa. E na letra B ele disse, se eu adicionar hidróxido de sódio à água, botar NaOH dentro da água, a água alterará a quantidade de se eu adicionar o hidróxido de sódio, NaOH, à água que lá existe, a quantidade de Cl2 que nela se dissolve vai ser alterada? É isso que ele quer saber e justifique. Então, vamos para a nossa solução, tá certo? Primeiro, pessoal, é para cá, para cá, para cá. Com a solução C de oxirredução, eu vou observar se houve mudança no NOx, tá certo? Dos elementos que formam ali a substância. Se mudou, se, por exemplo, eu tinha um NOx mais 1 e apareceu o NOx mais 2, então eu já sei que aí é uma reação de oxirredução. Então basta observar se algum elemento modificou o seu número de oxidação. Olha a respostinha aí, bem rapidinha para vocês. Solução, letra A. Somente a reação 2 é de oxirredução, pois nela parte do Cl2, do cloro, se oxida, tá certo? E parte se reduz, conforme mostramos a seguir. Então, observa que o Cl2 é uma substância simples. Se é uma substância simples, nós aprendemos que o NOx é zero. E aqui, ó, se você olhar só por Cl-, ele já está com um NOx menos 1 direto. Então, aqui já alterou o NOx. Se alterou o NOx, já me diz que é uma reação de oxirredução. E observe que você também podia calcular aqui, ó, o H eu sei que é mais 1, o oxigênio é menos 2, então, para a substância ficar neutra, a matéria ficar neutra, se o O é menos 2, o H é mais 1, o Cl aqui seria mais 1.
né? Porque ficaria mais 1 com mais 1 mais 2 para neutralizar a carga que nós sabemos que o oxigênio é menos 2. Observe também, vestibulando, que aqui se ele perguntasse, classifica essa reação de oxirredução, eu sei que é de oxirredução, porque aqui o cloro estava Cl2, substância simples, o NOx é 0. Ele apareceu lá direto na equação com NOx menos 1, e aqui eu encontrei que o NOx é mais 1, então ele variou o NOx, então é de oxirredução. Só que aqui eu digo que é uma solução de auto-oxirredução. Por que auto-oxirredução? Porque o mesmo elemento, o cloro aqui, ele sofreu ora oxidação, que ele perdeu um elétron, e ora redução, porque ele recebeu um elétron, ok? Então, quando eu tenho saindo da mesma substância, o mesmo elemento sofrendo oxidação e redução, eu digo que houve uma reação de oxirredução. Voltando aí à questão, ó, observe bem, ó, ele perguntou, na letra A, qual das duas reações é de oxirredução? Justifique. Então, observe que a primeira reação, o gás cloro simplesmente dissolveu na água, tá? Então, ele não mudou o NOx, ele era aqui Cl2, substância simples, continuou aqui substância simples, não mudou o NOx, então aqui não pode ser de oxirredução. Lembre-se disso, ó. Simplesmente eu peguei o cloro no estado gasoso, está aqui o Gzinho de gasoso, e aqui apareceu o cloro no estado aquoso, então simplesmente ele foi dissolvido. Quando eu tenho cloro nesse aquoso, lembre-se, vestibulando, só insistindo nisso, significa que eu peguei o gás cloro e dissolvi na água, tá certo? Ok? É como em refrigerante, a gente pega o CO2 e dissolve no refrigerante, e quando a gente abre a tampa, sai aquele gás, né? Então ali eu tenho um gás aquoso, um gás que eu dissolvi no refrigerante ou na cerveja a alta pressão, ok? Beleza? Agora olha essa segunda. Essa segunda eu ia ver de cara que ela é de oxirredução. Por quê? Olha como é fácil. Repetindo, a letra A ele perguntou, qual das duas reações é de oxirredução? A segunda, ó. Porque eu tenho aqui o Cl2, substância simples, a gente aprendeu que o NOx é 0, e aqui eu já tenho de cara o Cl-1, mostrando ó, que mudou para menos 1. Então, se mudou de 0 para menos 1, eu não precisava nem calcular o HCl, o mais 1, como calculei. Só em perceber que saiu de 0 para menos 1, já alterou o NOx. Então, com certeza, essa daí a gente matava direto, que seria qual das duas reações é de oxirredução. A segunda, porque o cloro partiu de 0 para menos 1 aqui, tá certo? E, voltando lá à questão, eu até expliquei melhor aqui para vocês, e vocês vão ter a oportunidade de olhar melhor em casa, ok? E na letra B? É a letra B,